Cláudio Melo, presidente do Sindicato dos Bancários de Teresópolis, militante político, que é uma entrevista concedida ao apresentador Celso Ribeiro, canal Notícias 7, Mistura Fina TV Teresópolis, teve parte da mesma editada e sofreu censuras. Cláudio, em que ponto da entrevista o senhor achou que foi cerceado? A censura aconteceu de forma parcial no primeiro momento e depois a censura total, porque o programa Visão Política ele geralmente era reprisado e só foi ao ar durante um fim de semana. A primeira censura, essa censura parcial, se deu no momento em que eu relatei o fato da cassação do mandato do vereador Quincas, que foi proferida uma sentença pela doutora Inês, juíza eleitoral em 2004, e que sentenciou a perda dos seus direitos políticos e a cassação do seu diploma de vereador. Porque, na verdade, eu relatei fatos que são verdadeiros, né? A sentença, eu tive acesso à sentença e vi que a prática, infelizmente, do vereador Quincas naquela eleição, ela é condenada pela Justiça Eleitoral. E disse também na entrevista que era uma decisão de primeiro grau, que ele teria o direito de recorrer. Entretanto, eu divergi da posição da doutora Inês quanto ao efeito suspensivo. Eu acho que o vereador poderia recorrer, mas fora do cargo. Mas o Ministério Público também entendeu como eu, tanto é que impetrou o mandado de segurança contra essa decisão da juíza eleitoral. Mas é fundamental a divulgação porque é o primeiro caso de cassação de um político em Teresópolis por compra de votos. E o nosso objetivo é conscientizar a população para não trocar o seu voto por saco de cimento, remédio, botijão de gás, qualquer benefício em troca do voto, porque o voto é a maior arma do cidadão. O senhor acha que a censura ou edição foi pela sua posição em relação ao governo municipal? Olha, como eu falei na resposta anterior, ficou muito claro para mim que alguns fatos que foram relatados no programa Visão Política eram de pouco conhecimento na cidade. Eu levantei alguns questionamentos em relação à falta de fiscalização da Câmara sobre a merenda escolar, por exemplo. Mas, pelo que eu fiquei sabendo, essa censura se deu mais por ter divulgado a cassação do vereador Odemir Cardoso. Porque, na verdade, isso era um segredo na cidade. Ninguém tinha acesso a essa informação. E nós, do Comitê da Cidadania, do Sindicato dos Bancários, que lutamos há muitos anos pela conscientização das pessoas em valorizar o voto para o Legislativo, né, para não vender o voto, não trocar o voto, era fundamental que essa notícia tivesse publicidade para a gente tentar inibir no ano que vem essa prática de compra de voto, que a gente sabe que é corriqueira aqui no nosso município. Então, na verdade, quando eu divulguei aquilo, foi para mostrar para a população que as coisas estão mudando, né? Que a Justiça Eleitoral, que o Ministério Público Eleitoral está avançando nessa questão de coibir a prática tão nefasta da corrupção eleitoral, que nada mais é do que a compra do voto. A corrupção na política, ela começa no período da campanha. Aquele candidato, aquele vereador que gasta muito dinheiro na sua campanha, com certeza, ele quando chegar lá vai querer recuperar essa importância, vamos dizer assim, investida na sua campanha. Então, eu acredito que o motivo principal foi ter divulgado o primeiro caso de cassação por compra de votos aqui em Teresópolis. O senhor tem medo de represália? O que a sua família achou da censura? Não tenho medo de represálias, estou exercendo a minha cidadania de forma ativa, tenho princípios, estou muito tranquilo com aquilo que afirmo, não estou sendo leviano, não estou mentindo. Eu, quando eu falo alguma coisa, eu procuro me informar com antecedência, justamente para não ser injusto com ninguém. E quanto à minha família, eu tenho muita tranquilidade, a minha família é óbvio, não só a minha família, mas toda a população de Teresópolis e os formadores de opinião, acharam muito ruim a TV Mistura Fina, que adora falar em ética de jornalismo, em padrão de jornalismo, caiu a sua máscara com essa atitude. Ou seja, o que ficou claro é que qualquer político, ou qualquer comerciante ou anunciante daquela televisão que fizer publicidade, ou seja, que pagar por publicidade, tem condição de barrar qualquer tipo de depoimento ou participação. Isso é lamentável, porque isso conflita com o discurso da própria televisão quando ela surgiu, que disse que seria democrática, que seria transparente e que respeitaria um princípio básico do jornalismo, que é escutar sempre os dois lados. É lamentável e nós temos que repudiar, enquanto telespectadores, enquanto contribuintes, qualquer tipo de censura.
né? Eu acho que o direito de resposta aí tem que ser dado, eu acho que tem que dar espaço para ambos os lados, e é assim que a gente constrói uma consciência política com a imprensa, porque a imprensa tem um papel a cumprir num regime democrático e é fundamental. Agora, não é esse papel que, infelizmente, a TV Mistura Fina teve, né? E lamento mais ainda, porque o programa Visão Política, o apresentador Celso Ribeiro, uma pessoa íntegra, séria, que me convidou, me deixou à vontade, ele nunca me fez convite dizendo que eu não podia falar A, que eu não podia falar B, porque mesmo que se tivesse ocorrido isso, eu me recusaria a dar esse tipo de entrevista, né? Então eu quero destacar aqui, né, a minha admiração pelo Celso Ribeiro, que ela cresceu, e lamentar profundamente, né, que esse canal de televisão tenha se prestado esse papel. E eu tenho certeza que poderão surgir outras censuras se algum convidado for lá e falar falar algum fato que divulgue algum desmando da cidade. Há alguma disputa pessoal com o vereador Quincas? Não há nenhuma disputa pessoal contra qualquer político. Eu faço a crítica e a cobrança no campo político. Enquanto contribuinte, enquanto cidadão, eu tenho o direito, porque eu entendo que tanto o prefeito quanto os vereadores são empregados da população. Quem paga o salário deles somos nós, contribuintes. Aquele político que se sente ofendido ou constrangido por alguma cobrança, está no caminho errado, tem que sair da política, então, e se tornar um cidadão comum. Quem entra na política tem que aprender a ser criticado e cobrado. A função pública precisa de prestação de contas. E eu não tenho nada de pessoal contra qualquer vereador, só que eu tenho sim contra a prática política de muitos que estão hoje dentro da Câmara de Vereadores.